Olá, Elite Oculta. O que venho lhes contar é o relato do meu primo que mora em Recife. Os nomes e locais foram trocados para nos mantermos seguros. Em dezembro de 2002, um rumor tomou conta de uma comunidade do bairro da Torre, no Recife. Os moradores da vila de Santa Luzia testemunharam. Segundo eles, estavam sendo aterrorizados por um monstro que surgia no local quando a lua cheia aparecia no céu. Passaram a chamar este monstro de lobisomem. Os que viram o bicho disseram que ele era peludo e tinha orelhas pontudas. Além disso, falava com uma voz cavernosa e se esponjava nas encruzilhadas do lugar. O monstrengo só atacava mulheres, mocinhas e, na maior parte dos casos, crianças. Chegou a tentar arrancar uma grade para invadir uma casa onde morava uma senhora muito conhecida entre os vizinhos. A residência de Dona Lila quase foi invadida. Na época, ela era cantineira da creche da comunidade. Ela contou que por volta da meia-noite, ela estava com 2 netos em casa. E quando o pequeno cachorro vira-lata da família começou a latir desesperadamente, o animalzinho denunciou a visita. O hóspede maldito era uma horripilante criatura peluda, que parecia um homem, mas tinha cara de bicho. Ainda de acordo com Dona Lila, ele tinha dentes e unhas grandes, e era coberto por pelos marrons. Ela conta que o lobisomem tentou arrombar a grade que protege o terraço da pequena casa, mas por sorte não conseguiu. Irritado, ele fugiu rosnando pela rua escura. E naquele momento, a criatura foi avistada por 2 dos filhos de Dona Lila, que estavam voltando do trabalho. Pistas dos ataques do lobisomem foram deixadas nas ruas sem calçamento da vila. Pegadas inexplicáveis que não poderiam ter sido feitas por um homem, e nem mesmo por um animal doméstico. O som característico do monstro também foi ouvido por alguns moradores. Segundo eles, o bicho falava com uma voz embolada. Os vizinhos chegaram a articular uma defesa contra a criatura, usando facas e foices. Alguns acreditavam que na sua forma humana, o lobisomem morava na própria vila de Santa Luzia. O medo dos moradores também foi motivado pelo cheiro de enxofre que o lobisomem exalava. Segundo as testemunhas que o encontraram, acreditavam na legítima manifestação do sobrenatural. O odor indicava a origem demoníaca da criatura. Mas apesar de todas as evidências registradas, os boatos sobre o lobisomem da vila de Santa Luzia sumiram tão rápido quanto apareceram. De repente, a comunidade se calou a respeito do assunto. Não há dúvidas de que o tal monstro, com a sua boca cheia de dentes pontiagudos e a sua face animalesca e sua pelagem escura, mora no inconsciente coletivo dos brasileiros. A crença na existência de homens que viram bicho é uma herança europeia que marcou profundamente o nosso imaginário. Talvez porque representasse o lado obscuro da própria alma humana. O lobisomem é a perfeita manifestação do lobo na pele de cordeiro. Caminha entre nós silenciosamente, fazendo o possível
para não deixar que saibamos da sua maldição. O que o diferencia de outros seres humanos é que o seu instinto animal vem à tona em determinadas situações, tornando-o uma fera sem controle. Procura satisfazer as suas necessidades e desejos, sem se importar com as outras pessoas, já que essas não são mais os seus semelhantes. Revendo antigos e recentes relatos sobre as supostas investidas de lobisomens contra habitantes de Recife e cidades vizinhas, a gente nota como essas histórias são frequentes. Por exemplo, em agosto de 1978, uma dessas criaturas apavorou os moradores do bairro de Peixinhos, em Olinda. As testemunhas descreveram um ser peludo e feroz, com todas as características de um verdadeiro licântropo. As autoridades policiais se apressaram em dizer que não passava de um maníaco sexual disfarçado. O caso nunca foi esclarecido. Foi registrado em uma reportagem do Diário de Pernambuco. Uma figura estranha querendo imitar um lobisomem, que há vários dias vem inquietando as famílias residentes em Peixinhos, notadamente na localidade conhecida como Cabo Gato, formada há mais ou menos 60 anos. A polícia do distrito está mobilizada para pegar o bicho, e várias investidas já foram feitas, sem nenhum resultado positivo. A informação foi do agente José Alves, do 13º Distrito, que disse ter sido cientificado que o lobisomem só aparece quando vê mulheres, razão pelo qual os agentes estão se preparando para colocarem mulheres como isca, ou usarem disfarces com roupas femininas, a fim de atraírem a criatura misteriosa. 2 dias depois, o mesmo jornal relatou outra investida do lobisomem de Peixinhos. Terça-feira à noite, quando retornavam de uma sessão espírita em Águazinha, as domésticas Creuza e Maria da Conceição e Eunice Oliveira, ao passarem por Cabo Gato, ouviram um urro estrondoso saindo de um matagal. E em seguida apareceu uma figura horripilante. E essa criatura perseguiu as 3 mulheres por mais de 100 metros. E somente desapareceu quando elas gritaram e foram socorridas por vários rapazes que bebiam em uma barraca. Nas décadas seguintes, os lobisomens fizeram as suas aparições em cidades do interior do estado. Em agosto de 1994, o Jornal do Comércio trouxe uma reportagem sobre os ataques de um suposto monstro de presas grandes, que durante as noites de lua cheia devorava gados, carneiros e pequenos animais, em fazendas dos municípios de Gravatar. O rosnado do bicho chegou a ser ouvido por criadores da região. Os mais antigos acreditavam que se tratava mesmo de um lobisomem. Já outros preferiam uma explicação mais científica. Eles defendiam a tese de que um porco do mato ou javali estava provocando as baixas nos rebanhos. O caso virou o assunto preferido nas conversas dos moradores da cidade de Gravatar. Muitos preferiram adotar uma postura cética diante de tais rumores sobre a existência do monstro. Foi o caso
do negociante conhecido como José. Ele foi ouvido pelo repórter do Jornal do Comércio. Segundo ele, este negócio de lobisomem parecia mais história de corno do que de bicho que atacava de madrugada. Em 25 de maio de 2001, foi a vez do Diário de Pernambuco publicar uma reportagem sobre uma nova aparição do lobisomem. Os moradores do município de Canhotinho estavam todos apavorados. Tudo começou depois que um carneiro foi encontrado morto no bairro da Coab. O bicho tinha marcas estranhas no pescoço. Foi o suficiente para fazer surgir o falatório sobre uma ameaça peluda e sobrenatural. Urros começaram a serem ouvidos à noite. Um rapaz de 16 anos chegou a ser perseguido por um cachorro preto e enorme, e com grandes garras nos dedos. A apuração foi feita pelo repórter Jailson da Paz. Ele revelou um local macabro que parecia ser o esconderijo da criatura, o matadouro da cidade. É neste lugar sombrio e de pouca vegetação que muitos acreditam que ali é a toca do lobisomem. Voltando à região metropolitana de Recife, o mais recente boato sobre lobisomem em Pernambuco foi ouvido no bairro do Cajueiro Seco, município de Jaboatão dos Guararapes. Foi em novembro de 2008. Os uivos rompiam o silêncio depois da meia-noite. Aquilo era o alerta de que um ser monstruoso rondava pela vizinhança. Pessoas mais precavidas chegaram a colar nos postes da comunidade cartazes com a foto de um homem peludo com os seguintes dizeres: "Atenção moradores de Cajueiro Seco, foi confirmada a presença de um lobisomem nesta localidade. Sendo assim, não é confiável que fique na rua após as meia-noite. E caso avistem alguma coisa anormal, procurem as autoridades, porque pode ser perigoso." Pois as pessoas foram atacadas mortalmente. Bem, é fato que essas supostas vítimas atacadas mortalmente nunca vieram a público para contar o que viveram. Mas não pensem que isso seja um indício de que os lobisomens estejam menos atuantes ou tenham se aposentado, ou mesmo esquecido a missão de apavorar os desavisados em noites de lua cheia. Nestas ocasiões, é melhor não se arriscar e evitar as encruzilhadas e os caminhos ermos para onde corre o bicho. Boa noite.